Então, novamente, né, gente, vamos retornar aí a mais uma live, né, com o cursinho pré-ENEM do curso de Ciências Biológicas da UENG, tá? Com os alunos bolsistas do PIBID. Então, fique à vontade agora para a apresentação, tá, meninos? Hoje o nosso tema é sobre bioenergética 2, que vai falar sobre respiração celular e a fermentação. Então, a respiração celular, ela é o processo que permite às células retirar a energia acumulada nos compostos orgânicos. Aí, dessa forma, a molécula que armazena temporariamente a energia dos compostos orgânicos é o nucleotídeo, que é o chamado ATP. A energia liberada pela oxidação dos compostos orgânicos, principalmente a glicose, é utilizada para formar ligações químicas entre os grupos fosfato do ATP. Essas ligações estocam a energia que as células usam em processos metabólicos, como a contração muscular. Pode passar. Aí aqui mostra a energia, que no caso é estocada, os compostos que ela forma, igual aqui, por exemplo, o trifosfato de adenosina, o fosfato inorgânico, o difosfato de adenosina, o fosfato inorgânico, e vai se formando. E pode ser utilizado, como eu disse, na contração muscular, como mostra aqui na imagem, o músculo se contraindo. Pode passar. Aqui é o esquema da respiração celular, que mostra que tem origem nas mitocôndrias, que é uma organela, a gente vai falar daqui a pouco. E o que ela faz, né, os processos que são a glicólise, os ciclos de Krebs e a fosforilação oxidativa, que a gente já vai falar agora há pouco. Pode passar. Mitocôndrias na respiração celular. A respiração celular, na maioria dos organismos animais e vegetais, depende grandemente de um tipo de organela citoplasmática, que é a mitocôndria. A observação ao microscópio eletrônico veio demonstrar que as mitocôndrias são delimitadas por duas membranas lipoproteicas, uma externa lisa e outra interna rugosa, formando as cristas mitocondriais. O interior das mitocôndrias é denominado de matriz mitocondrial. Aí aqui, então, na imagem mostra a estrutura da mitocôndria, que é a membrana externa, igual falou, e essa aqui do lado de fora, a membrana interna, que é essa aqui por dentro, tem esse espaço entre as membranas. Aqui, na parte mais interna ainda tem as cristas, aí depois vem a matriz, os ribossomos, que são esses pontinhos aqui, quase transparentes, e o DNA que está demonstrando em roxo. Pode passar. A quebra do combustível celular, que é a glicose, para obtenção de energia e formação de ATP. Pode ser de forma aeróbica, onde o aceptor final dos elétrons energizados são liberados pela glicose, ele é o oxigênio, e a anaeróbica, onde os elétrons energizados liberados são recolhidos por outros tipos de receptores, que não é o oxigênio. O principal tipo de respiração anaeróbica é a fermentação. Pode passar. Aí primeiro a gente vai falar sobre a respiração aeróbica. Aí aqui em amarelo mostra a fórmula da respiração aeróbica. O que ela consiste então? Ela é fundamental que aconteça em etapas, porque desse modo a energia das ligações químicas da glicose é liberada aos poucos e capturada pelas moléculas especiais, aceptoras de elétrons de alta energia, que é o NAD e o FAD. Após capturarem esses elétrons,
Formam-se o NAD e o FAD2, que os conduzem para a cadeia respiratória na mitocôndria. Nesse local, a energia dos elétrons é convertida em ligações químicas, que formam o ATP. Pode passar. Então, as etapas da respiração celular aeróbica. A primeira que a gente vai falar é sobre a glicólise. Esse processo acontece no citoplasma e se trata da quebra da glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Quando ocorre o processo, uma parte da energia gerada pela glicose é liberada em 4 partes, que produzem 4 moléculas de ATP. Como são utilizadas 2 moléculas de ATP para que a glicose seja ativada, ao fim do processo sobram apenas 2. Ocorre também a desidrogenação, que é a retirada. Parou, sumiu. É a retirada e doação dos hidrogênios. Aí, então, são formadas 2 moléculas de NADH2. Aqui mostra na imagem citoplasma, que é essa parte aqui em amarelo, onde está representando. Pode passar. Aí aqui mostra o processo de glicólise, né? Onde são quebradas 2 moléculas de ATP, aí depois se formam NADH, para depois serem liberadas as 2 de ADP e as 2 de ATP. Pode passar. A próxima etapa a gente chama de ciclo de Krebs. Esse ciclo acontece na matriz da mitocôndria, onde 2 moléculas de ácido pirúvico, que são produzidas na glicólise, serão desidrogenadas e descarboxiladas. Descarboxilar, no caso, é eliminar os grupos carboxilo. Desse processo, sai uma molécula de NADH2 e uma de CO2, que é o carbono. Esse processo forma acetila. No ciclo, o grupo acetila se junta à substância coenzima A e forma o acetil-CoA. Ele, por sua vez, realiza uma ligação com o composto com 4 átomos de carbono, o ácido oxacético, que já está na matriz da mitocôndria. A coenzima A não pertence no ciclo. Posteriormente, é formado um composto com 6 átomos de carbono, o ácido cítrico. Esse ácido resulta em substâncias intermediárias e, no fim, o ácido oxalético regenera-se e retorna à matriz. Pode passar. Aí aqui a gente mostra o processo do ciclo de Krebs, né? Igual, como eu disse, acontece na mitocôndria. Aí a enzima acetil-CoA vai produzindo os demais carbonos, eles vão sendo liberados, a quebra de ATP, para ir produzindo o NAD+, aí depois o NADH, o FAD, o H2. É isso, essa parte é essa. Vocês têm alguma dúvida, gente? Se vocês quiserem falar ou escrever no chat. Se quiser que volte alguma parte. Então pode passar o slide dos desejam.
Eu vou falar da terceira parte, da cadeia respiratória. Nessa etapa, o NADH e o FADH2 transportam os elétrons que foram retirados nas outras fases, enquanto eles liberam H+, que é o próton de hidrogênio. Eles vão... O, o NADPH e o FADH vão levar por todo um caminho o elétron, já que o elétron meio que nessa função aqui, ele faz meio que a função de um combustível. Ele que vai dar energia para todo esse processo que vem acontecer. Eles tiram o elétron que eles precisam para poder formar o ATP depois. Que é basicamente a energia da célula. Pode passar. E uma coisa que eu ia citar mais para frente, mas eu vou citar aqui de uma vez, que é uma das grandes diferenças de forma de produção de energia mesmo, ou melhor, dos resultados das produções. A respiração aeróbica é muito mais eficiente que a anaeróbica. Ele gera, em média, 26 moléculas de ATP. Enquanto a respiração aeróbica que vocês vão ver na frente gera uns 3, 6, mais ou menos. Então a eficiência é muito diferente. Só um minuto. Voltando. Pode passar para frente que no esquema aqui que vai estar a explicação melhor. Essas partes escritas, para quem é novo na monitoria, eu normalmente ponho para quando vocês, caso for pegar, ler, fica fácil na hora de quando vocês chegar na imagem, identificar tudo o que acontece. Então eu normalmente não leio tudo que está escrito lá. Só falo por alto mesmo e explico mais quando chega na imagem. Aqui no começo, dá para ver o NADH e o FADH. Ver que eles carregam aqui debaixo dessa seta vermelha para cima. Logo no início dela vai ter, tá difícil de ver, mas é um menos, que é representando o elétron. Eles vão pegar esse elétron, ver que eles vão carregando ele pela membrana, continua carregando, o NADH passa por aqui. Aqui tem essas proteínas transportadoras de elétrons, que vai também ajudar no transporte, e chega até aqui no finalzinho, onde tem o H2, ó. Durante esse processo todo, você pode ver que está sendo liberado os H+, já que eles perderam um elétron, então ficaram positivos. E nessa perda, vai gerando um pouquinho de energia que vai sendo usado como um combustível. Até chegar aqui no finalzinho, em que ele gera o ATP, que é o que a célula precisa. Esse ATP é pegado e jogado para a célula, depois distribuído. Pode passar. Agora a respiração anaeróbica. Pode ir.
O processo metabólico das células que combina condicionado em ambientes que têm ausência de oxigênio. Mas não é só, como que eu explico? Nem todo organismo que faz respiração anaeróbica morre em contato com oxigênio. Só alguns, que eles são intolerantes ao oxigênio mesmo. Entrou em contato com oxigênio, bate as botas. Pode passar. A respiração anaeróbica gera ATP igual à aeróbica mesmo, só que não tão eficiente. Ela é muito menos eficiente. A matéria-prima que é usada é a glicose, açúcar. Então, por isso, os humanos, muito espertos, aprenderam a usar alguns organismos que fazem respiração anaeróbica para produzir algumas coisas que a gente utiliza, tipo um álcool, vinho, que também é álcool, tudo que tem álcool, também como é que chama o treco, gente? Alguns ácidos também, aqui, ácido lático, também é usado para fazer iogurte. Pode passar. Aqui eu tenho uma pequena diferenciação das duas. Aqui pode você ver, a base dela continua sendo a glicose, o material base que eles vão usar na fábrica para produzir o que eles precisam. De um lado, vem cá. Na respiração anaeróbica também produz CO2, produz etanol, algumas, é claro, não todas. Calor também. A aeróbica também produz CO2, usa o oxigênio, entra aqui não tem, na anaeróbica não tem, então esse trajeto é cortado, gera um pouco de água, na respiração aeróbica, gera calor, só que gera mais calor do que a anaeróbica. A aeróbica gera mais calor do que a anaeróbica. E chega no final aqui, todas as duas geram ATP. Mas como você pode ver que pela própria seta que eles usaram pela grossura, você pode ver que gera muito menos ATP do que o outro aqui. Pode passar. E aqui nós temos a fermentação, que é um tipo de respiração anaeróbica, que a gente usa para produzir vários produtos. Vinho, cerveja, queijo, alguns tipos de salame. Tinha um outro produto que agora estou esquecendo o nome, que eles também produz. Pão. Pode passar. Aqui tem uma listinha de alguns produtos que são gerados e os tipos de fermentação, que são até que bem intuitivos, né? Você pode ver a fermentação alcoólica gera álcool, a láctica
gera, você pode usar para fazer iogurte, que é um leite. Então, lá que já vem daí, se eu não me engano. Acética, que dá para produzir vinagre. O ácido acético, que é o produto final que sai aqui, que a gente pode usar para fazer vinagre. E butrica, que é usada para fazer manteiga, que gera o ácido butrítico. Tá vendo? Então, os nomes, se cair isso aqui na prova, vai ficar muito fácil. Tipo, os nomes são autoexplicativos, tipo, identifique qual desses processos, qual tipo de fermentação gera ou é usada para poder fazer o vinho. O vinho usa álcool, então fermentação alcoólica. O lática é usado para fazer alguns produtos. E aí, se você tiver aquele produto final dele é ácido lático, você pode puxar na cabeça algum produto que usa o seu ácido lático. Pode passar. Aqui eu tenho todo o esquema. Aqui chega a glicose, ela vai passar aqui pelos transportadores, vai gerar o ácido pirovíquico, que pode gerar o ácido lático ou pode andar para cá e gerar o etanol, o famoso álcool. Pode passar. Roger, acho que é o último slide. É esse. Ou tinha outro que você me enviou? Então eu acho que eu tirei que tinha um com curiosidade, mas eu falo aqui rápido. Olha, no nosso corpo mesmo acontece uma respiração anaeróbica, mas como que se chama? Meio que uma gambiarra. Porque às vezes quando a gente faz muito exercício, a gente não tem mitocôndrias o suficiente nos nossos músculos, não. E elas que geram energia. Então, se elas não gerarem energia, você cai. Você não vai aguentar levantar, você não vai aguentar continuar o exercício. Então, o nosso corpo teve meio que uma ideia. Por que não fazer uma respiração anaeróbica para poder compensar essa falta de energia momentânea? Então, o nosso corpo faz essa respiração, mas tem os problemas. O primeiro é dor muscular, porque na nossa respiração anaeróbica que o nosso corpo faz, eles geram ácido lático, que em grandes quantidades gera dores musculares. E dependendo da quantidade, a dor muscular pode ser pior do que se tivesse quebrado a sua perna. Por isso que quando vocês for assistir esporte tipo corrida, maratona, que tem um desgaste físico muito grande, você pode ver que depois os caras estão deitados, alguns desmaiam durante a prova, porque o nosso corpo vai aqui na gambiarra, não tem mitocôndria suficiente, não tem tempo de produzir, então eles fazem a respiração incompleta, que gera esse ácido que a gente não consegue liberar ele tão rápido, a gente não consegue se livrar dele tão rápido. E aí gera todos esses problemas. E não tem muito que dá para fazer, não. Você pode tomar um relaxante muscular, mas enquanto o seu organismo não eliminar esse ácido, você vai continuar sentindo dor.
E é isso. Tem as atividades, tem como você. Então, em PDF, tem como você apresentar elas aqui, João Paulo? Eu posso jogar ela Sim, espera, também. espera só um pouquinho que eu vou interromper então a apresentação. Vou colocar então. Está em outro caderno. É só um pouco. Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida? São esses exercícios, Roger? São esses daí. Você quer ler os três primeiros, Vitória? Já vai apresentar hoje os exercícios? Não, só dá uma lida rápida mesmo, Ah, porque a sim. ficha de exercícios eu já mandei lá no grupo da monitoria. Eu vou ler então. Que, A número tá, 1, gente. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como os pães, a cerveja e os vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, que são chamados de leveduras. Eles são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da letra A, liberação de gás carbônico, letra B, formação de ácido lático, letra C, formação de água, letra D, produção de ATP e letra E, liberação de calor. A número 2, assinale a alternativa correta quanto à respiração celular. Letra A. Uma das etapas da respiração celular aeróbica é a glicose. É a glicólise. Ela ocorre na matriz mitocondrial e produz acetil-CoA. Letra B. A respiração celular aeróbia é um mecanismo de quebra de glicose na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Letra C. O ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular. Ocorre no citoplasma da célula e produz duas moléculas de ácido pirúvico. Letra D. A etapa final da respiração celular é a glicólise. Ela ocorre na membrana interna da mitocôndria e produz três moléculas de NADH. Uma molécula de FAT2 e uma molécula de ATP. Letra D. Letra E. A cadeia respiratória é a etapa final da respiração celular. Ocorre no citoplasma da célula, produzindo glicose e oxigênio. Número 3. O processo de respiração celular ocorre em três etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Marque a alternativa correta com relação a essas etapas. Aí a letra A. O ciclo de Krebs e a glicólise ocorre na matriz mitocondrial. Letra B. No ciclo de Krebs, uma molécula de glicólise é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Letra C. Nas crises mitocondriais,
Há transferências dos hidrogênios transportados pelo NAD e pelo FAD, através da cadeia respiratória, levando à formação de água. Letra D. A utilização de O2 se dá nas crises mitocondriais, durante o ciclo de Krebs. E letra E. A via glicolítica ocorre somente nos processos anaeróbios, enquanto o ciclo de Krebs ocorre nos processos aeróbios. Número 4. Primeiro, o suco obtido de uvas esmagadas é juntado a fungos do gênero Saccharomyces em túneis fechados. Depois de certo tempo, o fungo é retirado e o líquido resultante é filtrado e consumido como vinho. As uvas podem ser colhidas mais cedo, em menor exposição ao sol, ou mais tarde, com maior exposição, ao longo da estação. Um produtor que deseja obter um vinho mais seco, portanto menos doce, e com alto teor alcoólico, deve colher a uva, letra A, ainda verde, e deixar o fungo por mais tempo na mistura. Letra B, ainda verde, e deixar o fungo por menos tempo na mistura. Letra C, mais tarde e deixar o fungo por menos tempo na mistura. Letra D, mais tarde e deixar o fungo por mais tempo na mistura. Ou letra E, mais cedo e deixar o fungo por menos tempo na mistura. Número 5. Peraí, Vitor, só um momento. Você lendo essa questão, eu lembrei outra curiosidade que eu ia falar. A uva, quanto mais tempo ela ficar em exposição ao sol, mais doce ela é. Ou seja, mais glicose ela produz. Porque eu achei que essa curiosidade ia ser muito importante para poder responder a pergunta 4, já que ela não te dá nenhum parâmetro. Se a uva ficar mais tempo no sol, aumenta a glicose ou não. Pode continuar agora. E desculpe ter te interrompido. Não, imagina. A número 5. A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases sobre a molécula de amido da cevada. Sobre a temperatura cerca de 65 graus, ocorre a conversão do amido em maltose e glicose. O caldo obtido, que é o mosto, é fervido para... Sobra um pouquinho, por favor, para continuar ali. Aí o caldo obtido, que é o mosto, ele é fervido para converter o amido em maltose e glicose. Para inativação das enzimas. Após o esfriamento e a filtração, são adicionados o líquido, o lúpulo e a levedura, para que ocorra a fermentação. A cerveja sofre maturação de 4 a 40 dias, para ser engarrafada e pasteurizada. Dentre as etapas descritas, a atividade biológica no processo ocorre durante: letra A, filtração do mosto; letra B, no resfriamento do mosto; letra C, na pasteurização da bebida; letra D, na fermentação da maltose e da glicose; e letra E, na inativação enzimática no aquecimento. Número 6. Após correr 21 quilômetros na maratona das Olimpíadas de Sydney, um atleta foi obrigado a parar em virtude de uma fadiga muscular. Esse fato foi decorrente, letra A, do excesso de oxigenação dos músculos, aumentando o nível de mioglobina; letra B, de uma oxigenação insuficiente dos músculos;
levando à fermentação e ao músculo de ácido lático nos músculos, quer dizer, e ao acúmulo de ácido lático nos músculos. Letra C, do acúmulo de ATP devido ao excesso de conversão aeróbica da lactose. Letra D, do excesso de ácido lático e ATP resultante da transformação aeróbica da glicose. E letra E, do acúmulo de neurotransmissores nos músculos devido à sobrecarga de estímulos nervosos. Tem mais? Não, acho que acabou. Acho que são só esses mesmo. Pelo que vocês me passaram, são 6, gente. Ah, tá. Então é isso mesmo. Então vamos deixar aberto então, né? Nós temos alunos aqui na nossa live, então deixo aberto aí o espaço, tá? Para vocês falarem alguma coisa, comentarem, tirar dúvidas, né? Que aí foi uma aula tanto de biologia quanto de química, gente. Que vocês viram lá tinha muita reação química, né? Principalmente aí no caso da fermentação, sendo aeróbica ou não, tá? Então fica aberto para vocês. Meninos, vocês estão ouvindo? Maria, Tiago. Porque essas atividades também, sim, eu não tenho nenhuma dúvida. Que bom. Essas atividades, elas foram lançadas lá então no grupo, tá? Que aí vocês podem trabalhar melhor com elas e responderem. E na aula de quinta-feira, a gente vai ficar focado nelas, tá? Para vocês verem se entendeu. Sem dúvida também. Ô, Vitória, ô, Roger, vocês querem também complementar mais alguma coisa, dar algum recado aí para a gente finalizar nossa live? Fique à vontade. Eu só gostaria de falar que essa questão de respiração aeróbica e anaeróbica, normalmente, pela minha experiência própria, do Enem, que eu fiz ele 4 vezes, eles não abordam muito os nomes técnicos e nem a parte mais de química. Então, por isso que nós dois optamos por não aprofundar tanto nessa parte, porque raramente cai uma coisa assim. Normalmente cai as perguntas que a gente escolheu de uma forma indireta. Tipo, não pergunta tipo, o que que acontece se o nosso corpo começar a produzir muito ácido lático? Eles não fazem perguntas, eles fazem perguntas mais assim. Corredor tal teve que abandonar a maratona ou algum teve que parar de praticar algum esporte por algum tempo porque estava desenvolvendo fadiga muscular. E aí ele te dá as opções. E dentro dessas opções você tem que escolher. Como no caso da fermentação, da fabricação de cerveja, de vinho ou de qualquer outra bebida alcoólica que precisa usar fermentação para gerar o álcool. Eles não perguntam qual as fases da fermentação que aparece. Eles perguntam algumas vezes, qual o tipo de fermentação ou qual é esse processo que é usado. Eles não chegam a aprofundar muito nessa parte, não. E o que eu tinha para falar é isso mesmo. E você, Vitória? Eu concordo com tudo que você falou e não tenho mais nada para falar, não. Então, gente,
Podemos então encerrar a nossa live, então, a nossa gravação? Sim, podemos. Então tá, vou Então, encerrar boa então. tarde, gente. Boa